Estamos de volta mais uma vez aqui para falar sobre o assunto que permeia, que tem levado muitas pessoas ao suicídio, que é a depressão. O meu nome é Fernando Costas, sou autor desse livro chamado Sabedoria e Prudência. Sabedoria e Prudência. A imprudência é a mãe de muitas tragédias. Muitas pessoas estão sofrendo, morrendo por falta da prudência. Eu gostaria de ler aqui em Provérbios capítulo 25, versículo 28, que diz assim, ó: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muro, em outras palavras, Salomão estava dizendo, dando-nos um alerta sobre a nossa estilo de vida. Quantas vidas você tem? Essa deveria ser a pergunta. E de que maneira você está gastando? Muitas pessoas se referem ao felino chamado gato como um animal de 7 vidas. Mas se alguém atropelar ele, ele morre na primeira tentativa. Mas como você está gastando a sua vida? Muitas pessoas jogam a culpa no governo, muitas pessoas jogam a culpa nos seus familiares, nos pais, mas a realidade é outra. A depressão, ela não escolhe cor, raça, etnia, religiosa, ela não escolhe. É uma angústia que ataca, oprimindo as pessoas, que vem do profundo da alma. Muitas pessoas não sabem lidar com essa característica que ataca todo ser humano que pisou, nasceu nessa terra. Todos, sem exceção de nenhum, um momento eles vão se deparar com isso. E a Bíblia é muito clara, é Salomão dizendo que como uma cidade sem muro. O que ele está dizendo? Que a pessoa que não tem caráter, ela não vai ter habilidade para se compor diante de algumas situações. As situações vão oprimir ela. É o que acontece com muitas pessoas, que a sua consciência oprime elas diante de algumas circunstâncias da vida. Muitas pessoas, por praticar atos que não condiz com os recursos naturais que Deus nos fez, como caráter, como semelhança sua. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A história diz que Deus nos criou como imagem. Quando ele fala imagem, é a nossa anatomia, a nossa caricatura. Se eu tenho 2 olhos, Deus tem 2 olhos. Se eu tenho 2 mãos, Deus tem 2 mãos. Agora a semelhança foi o caráter. Deus nos criou com caráter. E quando nós praticamos alguma coisa que não condiz com esse caráter, nós perdemos o equilíbrio. E nessa discórdia nós perdemos esse equilíbrio. Nós temos um tribunal, que é a nossa consciência, que nos acusa todos os dias. Enquanto você não pagar a sua dívida, que está gravada na sua consciência, você não fica em paz. E porque esse é o tribunal de Deus. Por isso que muitas pessoas acusam governo, acusam igreja, acusam sacerdote, acusam pastor, dizendo por causa da corrupção, como nós temos visto no nosso país. Mas a Bíblia diz isso já antes de Jesus Cristo, com o patriarca Abraão. Abraão chegou diante de Deus e falou, porque na época, naquela cidade, Sodoma e Gomorra, estava havendo tipo de corrupção como tem hoje no nosso país. E Deus chega para Abraão e fala: eu vou destruir aquela cidade. Abraão vira para Deus, e eu faço na minha conjectura aqui que não é a quantidade de corrupto que destrói um país, não é a quantidade de pessoas má que destrói uma igreja, não é a quantidade de infiéis que destrói uma igreja ou destrói um país, não é a quantidade de corrupto, de ladrão que destrói um país, mas é a ausência de justo. É a ausência de pessoas justas. Abraão fez a pergunta para Deus: o Senhor vai destruir a cidade? Mas se tiver 50 justos lá, o Senhor destruirá a cidade? Deus disse não. Aí ele foi mais ousado: 40. Ele: não. 50. 30. 20. 10. Não destruirá. Jesus, quase 3.000 anos depois, ele foi mais ousado. Ele disse: se tiver 2, no máximo 3 pessoas, eu estarei lá. Ele foi mais ousado. Então, não é a quantidade de pessoas corruptas, mas é a ausência do justo. Onde o justo está. Por isso que Salomão está dizendo aqui que, como cidade sem muro, uma pessoa que não tem caráter, não tem o caráter, o brilho de Deus, ele é como uma cidade sem muro.
ele não tem proteção. É por isso que você precisa da sabedoria e da prudência. Da sabedoria e da prudência para que você possa vencer todas as dificuldades, vencer tudo. O vazio que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas carregam no seu peito, é do tamanho exato de Deus. Salomão escreveu lá no Provérbio, em Eclesiastes, melhor dizendo, em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que toda a eternidade, o Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro do coração, de maneira que nós somos eternos. E essa é a expressão do louvor. Quando você adora a Deus, você se torna semelhante a Ele. Quando você adora, porque o louvor é exatamente isso. Não vai fortalecer Deus nem enfraquecer Deus. Se você louvar, Deus vai continuar sendo Deus. Se você não louvar, Deus vai continuar sendo Deus. Porque o louvor serve para mim e para você. Porque quando eu adoro a Deus, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Se eu adoro o dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa carrasca, uma pessoa corrupta, uma pessoa avarenta. Porque eu estou adorando o dinheiro e eu me torno exatamente igual àquilo que eu adoro. Se eu adoro a Deus, eu vou me tornar semelhante a Ele. E somente Ele pode preencher o vazio que tem muitas pessoas sentindo na alma. Então busca a Deus, adore a Deus. E a Bíblia diz ainda em Romanos que Abraão se fortalecia, era dando glória a Deus. Você quer ser forte em Deus? Glorifique o nome dele e que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Amém.